No Cidadania de hoje, nós vamos falar de judicialização do Sistema Único de Saúde. É cada vez maior o número de pacientes que recorrem à justiça para ter acesso a um remédio ou a um tratamento caro, que não consta na lista do SUS. O governo afirma que as ações já retiram 7 bilhões de reais por ano do orçamento para o setor. Por outro lado, milhares de pessoas cobram o que diz a Constituição, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Para falar mais sobre o tema, nós recebemos em nossos estúdios o advogado Marco Aurélio Mota, especialista em causas de saúde. E participa como entrevistador convidado o jornalista Guilherme Oliveira, da Agência Senado. Antes de mais nada, quero agradecer, doutor Marco Aurélio, por vir aqui aos estúdios do Cidadania. Eu que agradeço. Para falar sobre esse tema que é tão importante e que está se tornando até um tema polêmico. Antes da gente começar a entrevista, tem uma reportagem feita aqui pela TV Senado, que eu queria que a gente assistisse antes de começar aqui todas as perguntas que nós temos para fazer para você. Entre os 6 princípios básicos do Sistema Único de Saúde está o de que todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para o seu problema. Mas dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que milhares de brasileiros buscam pela via judicial o direito de ter acesso à saúde. A tia de Ivonilde Negreiros está há 3 anos na fila para fazer uma cirurgia no quadril. Como não consegue andar, é a sobrinha que percorre os caminhos da justiça para permitir que a tia possa ter acesso ao tratamento. Em 3 anos o acompanhamento médico, o médico já fez o pedido da cirurgia, porém não há marcação da cirurgia para ela. Segundo o relatório do Conselho Nacional de Justiça, em 2016, mais de 1.300.000 processos que tratavam de questões ligadas à saúde tramitavam nas diversas instâncias do judiciário, um aumento de 49% em relação a 2015. Essa judicialização do SUS passa por vários fatores: dificuldades financeiras dos brasileiros, envelhecimento populacional, falhas na gestão, além da falta de recursos públicos para a saúde. A demanda judicial, ela somente acontece por omissão do poder público. Você busca na rede pública de saúde um tratamento que teria um custo bem inferior. Como eles não disponibilizam, nós temos que buscar iniciativa particular, que visa um lucro. Aí realmente o tratamento vai ser mais caro. Em março deste ano, então, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, criticou o impacto das decisões da Justiça no orçamento do setor. 7 bilhões por ano em sentenças judiciais da saúde, não tem orçamento da judicialização. A gente votou o orçamento, está escrito lá, judicialização, tanto não está. O dinheiro da judicialização é deslocado de outras ações para atender a judicialização. Então, desestrutura o planejamento que foi feito para atender a população. O governo abre mão de vários recursos que deveriam ir para a saúde, esse recurso, e desfinancia o sistema de saúde e tenta utilizar o argumento de que a judicialização é o que está, vamos dizer assim, retirando a base de financiamento do sistema, mas isso é uma cortina de fumaça, porque de forma alguma, se olhar os números da judicialização, pode-se dizer que ela abala o financiamento do sistema. O alto custo de procedimentos e remédios, muitas vezes ainda não aprovados pelas autoridades públicas de saúde, preocupa a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Ela aprovou um projeto que modifica as regras para a adoção de novas tecnologias pelo SUS. A proposta obriga a definição e a divulgação do chamado custo-efetividade para uma droga ou procedimento. Esse custo leva em consideração aspectos como preço, comprovações científicas, expectativa e qualidade de vida, além da possibilidade real de cura dos pacientes. A lei veio para esclarecer as regras da introdução e parâmetros de custo-efetividade em qualquer tipo, seja numa órtese de prótese, ou num tratamento oncológico, ou numa outra tecnologia moderna que venha a ser inserida para atender o paciente. Então, esse é o objetivo da lei. Em todos os aspectos, a transparência, e ela vai ajudar a reduzir a judicialização. Doutor Marco Aurélio, um ponto que me chamou bastante atenção, já são mais de 1 milhão de casos, né? Isso em 2017, segundo mostrou a reportagem. Por que cresceu tanto? Por que essa judicialização já está desse tamanho? Bem, o crescimento realmente é acentuado e são vários fatores que influenciam, né, nesse aumento. Um deles é que a população ela adquiriu um conhecimento maior via redes sociais, então ela exige mais o seu direito, né?
A outra questão, e essa eu faço uma crítica, é quanto ao próprio termo judicialização. Ele é utilizado de uma forma pejorativa, porque significa que a pessoa, quando necessita de determinado tratamento, ela é obrigada a ir no judiciário para buscar esse tratamento. Isso seria uma coisa ruim, quando, na verdade, o erro está na ponta inicial. Porque se não houvesse os problemas do paciente conseguir aquele determinado tratamento que ele necessita, ele não necessitaria bater as portas do judiciário para conseguir esse tratamento. O paciente está sendo vilanizado, então? Exatamente. O paciente ele é colocado como algoz, quando, na verdade, ele é vítima de um sistema que, na sua base, já tem diversos erros e ele busca o judiciário como a última instância para poder socorrer quando está precisando naquele momento de doença, né? Na sua percepção, a medicina como um todo está avançando rápido demais e o direito não tem acompanhado? Está faltando legislação? Sem sombra de dúvidas. A primeira coisa também a se analisar é que precisa se diferenciar do que é a judicialização como a necessidade de obrigar o Estado a custear aquilo que não está previsto na norma e o Judiciário obrigar o Estado a custear aquilo que era obrigação, mas ele, por uma falha, não custeou. Então, se determinada norma não existe e o Judiciário necessita intervir para que o Estado custeie o medicamento porque não existe uma Anvisa, por exemplo, é necessário que a judicialização, que a justiça, na verdade, atue e busque preencher essa lacuna que existe na falha do fornecimento inicial. Guilherme? Quando a gente fala de um paciente que quer obter um medicamento ou um tratamento que ele não consegue no Brasil, você pode ter o obstáculo que é a falta de registro na Anvisa, ou às vezes o obstáculo legal também, um tratamento ou um medicamento que depende de uma substância que a legislação ainda proíbe no país. Como são os procedimentos para poder vencer esses obstáculos no trabalho de vocês? Bem, inicialmente, o medicamento ele pode ser produzido fora do país e já ter diversos estudos que mostram que ele é eficaz para determinado tratamento. Se não há um agente que tenha interesse em trazer esse medicamento para o Brasil, o medicamento não pode ser utilizado aqui por uma questão de não ter registro na Anvisa. Então, o paciente que tem determinada doença e que já utilizou de todos os medicamentos que são autorizados pela Conitec, que é o órgão responsável pelo registro, ele sabe que existe esse medicamento no exterior, o médico dele indica porque a substância já se mostrou eficaz no tratamento e recomenda que ele busque esse medicamento fora do país. A questão é como ele pode nacionalizar esse medicamento sem infringir as normas. Todo mundo sabe que é vedado que você traga uma droga que não seja autorizada de fora do país para dentro. Isso aconteceu com o canabidiol. Então, ele já tinha efetividade lá fora, mas aqui dentro a cannabis era proibida, como é. Mas o medicamento já tinha propriedades que permitiam o seu uso e tinha efetividade em determinado tratamento de uma doença. Então, a primeira coisa a se observar é se existe esse ator que queira trazer o medicamento para o Brasil por vias normais, com autorização dos órgãos competentes. Se não existe, o paciente ele tem que judicializar para ele conseguir uma autorização para que ele mesmo busque o medicamento e traga de forma lícita. Agora, sendo advogado do diabo aqui, isso não abre uma brecha perigosa? De fato, é perigoso, mas a gente pode fazer uma analogia do pai que está com uma criança, um filho, que já utilizou de todos os medicamentos autorizados pelo órgão regulador e que não obteve êxito na sua cura. Então, esse pai, ele não está interessado em saber se a norma prevê, se não prevê, se o medicamento ele já foi regulamentado ou não. Ele quer buscar a cura para o filho dele. Então, existe um brocardo no judiciário que fala que a lei é feita para o homem e não o homem feito para a lei. Então, se o homem ele tem interesse em buscar para o filho dele, que é a essência da cura, ele busca todos os meios, inclusive meios ilegais. Viaja para os Estados Unidos, que é um
país reconhecidamente evoluído quanto aos medicamentos e compra seus próprios esforços financeiros, compra o medicamento, traz escondido na mala, e ele acaba infringindo outras normas, pode ser até preso, inclusive. Então, a judicialização ela não pode ser demonizada, e sim ela pode ser buscada como um meio de legalizar aquilo que é a necessidade primordial. O outro exemplo que eu sempre dou é o pai que vê o filho falecer em determinada época, porque aquele medicamento que foi criado nos Estados Unidos já conseguia resolver o problema do filho dele e que daqui a 5 anos ele vê que aquele medicamento foi autorizado pela Anvisa, pelo órgão, e que agora pode ser utilizado, como a gente pode falar para esse pai que o filho dele não teve a cura porque aquele medicamento não estava previsto, não tinha preenchido determinados requisitos burocráticos? Esse é o princípio da Constituição. Se a Constituição alça a vida como o princípio maior do ser humano, por qual razão nós teríamos que criar obstáculos burocráticos para que esse paciente que já tenha conhecimento de que o medicamento faz efeito, criar um obstáculo para que ele não busque o medicamento aonde ele consiga e possa utilizar. Olha, nós temos relatos, eu já ouvi relatos de pacientes que buscam tomar soluções caseiras, procura capim para fazer batida e tomar na busca da cura daquela doença. A vida para aquele ser humano é tudo aquilo que ele tem. Então, colocar obstáculos meramente burocráticos para poder conseguir esse medicamento realmente é cruel. Contudo, a gente tem que olhar o outro lado, que é o lado do Estado, né? Que não tem condições de arcar de forma ilimitada com medicamentos que não têm ainda comprovação científica e que ainda, por isso, não foram regularizados no país. Nesse caso, em recente julgado que ainda não terminou, foi pedido vistas, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele deu um voto significativo, dizendo que se houver a referência do órgão responsável pela regulamentação no país de origem do medicamento, aquele já é um indício forte de que aquele medicamento ele tem efetividade no tratamento da doença. Então, ele deve ser considerado como um requisito para poder trazer e nacionalizar esse medicamento. A reportagem que a gente viu mostrou um dilema, né, ou argumentos contrários dentro dessa discussão. Primeiro, o princípio constitucional de que a saúde é um direito de todos e deve ser fornecida pelo Estado. Por outro lado, o argumento do Ministério de que, afinal de contas, a saúde tem um orçamento escasso, então se você tirar dinheiro para uma finalidade que não estava prevista originalmente, você vai ter que tirar de uma finalidade prevista. Mesmo que se comprove a efetividade do medicamento trazido para cá, você vai estar desalocando dinheiro, enfim, e tirando da sua função original. Como é que juridicamente se discute esse dilema? Porque, afinal de contas, o direito constitucional tem que ser garantido para a pessoa que vai buscar pela via judicial, mas também pela pessoa que já está aguardando o orçamento existente, que pode acabar ficando sem. Como é que se discute esse dilema? Bem, aí você tem que equilibrar dois direitos que são de grande valia. O direito à vida e aquela obrigatoriedade de custeio. Então, primordialmente, o direito à vida ele tem supremacia quanto a isso. É uma problemática tão grave que ainda não teve solução. Nesse julgado, por exemplo, são 3 votos que já foram dados e os 3 são complexos. O relator, o ministro Marco Aurélio Mello, na primeira sessão, ele entendeu que se não tivesse Anvisa, o medicamento, ele não deveria ser custeado. Na segunda sessão, ele mudou o entendimento dele e já colocou como a Anvisa, mesmo não tendo Anvisa, ele tem que ter custeio. Então, é um assunto, de fato, muito importante, mas que ainda tem que se aprofundar. A nossa visão é de que você tem que equilibrar direitos. E o direito à vida, que é daquela pessoa que busca o medicamento, ao meu ver, ele está superior ao direito daquele que paga, que no caso é o Estado, de dizer que não tem, ou que tenha que realocar de outros locais para poder custear o medicamento.
Doutor Marco Aurélio, uma solução aparentemente simplista e até polêmica, mas que já resolveu outras situações no passado, a quebra de patentes, seria um caminho se fosse bem planejada? Nesse caso, a gente está falando de grandes investimentos em pesquisa. Realmente, a quebra de patente ela foi um movimento importante, mas tem que se observar também que aquele pesquisador dedica anos da vida, quem sabe 2, 3 gerações para encontrar determinado medicamento. E que isso também tem um valor imenso. Então, quanto que a humanidade pagaria para conseguir a cura hoje do câncer? E quanto ela despenderia de valor para bancar a pesquisa para encontrar? Então, não é tão simples você simplesmente quebrar a patente daquele que empenhou tanto trabalho, e inclusive financeiro também, para simplesmente dizer que a partir dali ele já não tem mais o direito exclusivo sobre o medicamento. Mas voltamos àquilo que nós discutimos, né? A vida está superior a esses interesses econômicos, né? Então, pode haver a possibilidade, mas tem que se levar em consideração esses fatores que eu disse. Pode perguntar. Quando a gente discute a busca pelo direito à saúde pela via judicial, não é só a obtenção de medicamentos, às vezes é também conseguir uma internação, conseguir um leito, conseguir uma cirurgia. E o SUS tem uma fila, de acordo com seus próprios critérios, que às vezes um processo judicial pode fazer com que uma pessoa entre na frente de outra. Como é que fica essa discussão, considerando que existe o argumento de que isso pode privilegiar as pessoas que têm condições de buscar a via judicial, seja pelo custo financeiro, seja pelo próprio desgaste pessoal, que algumas pessoas, enfim, obviamente vão ter que suportar por conta disso. Essas pessoas seriam privilegiadas em relação a quem está aguardando na fila pública sem recursos para buscar a via judicial? Sim. O princípio que rege essa fila é o princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei. Então, eu não posso ser privilegiado frente a um outro paciente que tem o mesmo problema e porque eu ingressei com a ação judicial e o juiz determinou o custeio do tratamento, do leito de UTI ou do medicamento em detrimento de um outro que está aqui naquela fila. Mas essa é a questão que a gente tenta desmistificar quando a gente tenta afastar esse termo judicialização, porque o juiz, quando ele dá determinada ordem, ele observa se foram respeitados esses princípios, inclusive o princípio da isonomia, se aquele procedimento ele foi colocado pelo médico como um procedimento de urgência, se há risco de morte, se há risco de perda de função ou se não há. Então, existem mecanismos que já são utilizados em que o médico coloca no laudo dele se o paciente tem risco de morte imediata ou se o paciente pode aguardar por 1 ano. Então, o juiz ele não simplesmente buscou o judiciário, o juiz defere qualquer pedido. Não, ele analisa, respeita esses princípios, como o da isonomia, que é o princípio que rege a fila, e se houver realmente um abuso ou uma demora excessiva, ou não há o registro, por exemplo, do medicamento, aí sim o juiz determina a quem deve custear o custeio. Mas, antes disso, não. É importantíssimo. Você tem pessoas que estão na fila há anos, mas que, quando você vai observar, realmente aquele procedimento dela é eletivo. Isso não retira o seu sofrimento. Mas existem outros que, se o tratamento não for realizado imediatamente, há um risco de morte. E aí, como colocar essa pessoa que há risco de morte nessa fila daquela pessoa que está esperando? Então, essa pessoa que está com risco de morte, ela é colocada nessa fila, ela entende que se ficar ali, ela pode, inclusive, morrer, e ela busca o judiciário. O juiz verifica tudo isso e, se houver realmente a verossimilhança daquilo, se for verdade aquilo que ele está falando, aí ele determina o custeio. Não é um oba-oba, ao contrário. Quando se fala em termos de judicialização, se coloca como se o judiciário estivesse obrigando a custear tudo de qualquer forma, e essa não é a verdade. Doutor Marco Aurélio, na reportagem, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado acabou aprovando um projeto que estabelece regras claras para o custo-efetividade, que basicamente é o gasto que vai ser feito para tratar ou curar um paciente.
dividido pelo tempo de vida ou pela qualidade de vida que ele vai ter, como um critério talvez mais objetivo. Mas esse custo-efetividade, você vê como um dilema ético? Porque é complicado você pesar o valor de uma vida. Sem dúvida. O médico, quando está de frente ao seu paciente, ele não analisa se aquele paciente está dentro do orçamento que foi previsionado no ano anterior. Ele simplesmente diagnostica aquele paciente, inclusive com reflexos de responsabilidade civil para o médico se ele não diagnosticá-lo da forma correta e solicitando o tratamento que ele entende ser o adequado. Então, existe esse dilema ético de se solicitar um medicamento ou um tratamento que esteja fora desse orçamento e não ter para ter o custeio, de fato. Mas a gente tem que separar as coisas. O médico é o profissional capaz de diagnosticar e dizer se há necessidade de urgência, se não há necessidade de urgência, ou se ele precisa de uma droga que essa droga ainda não está na lista do Conitec. E aí eu faço um destaque, porque o trabalho da Conitec realmente é um trabalho hercúleo, mas foi como você disse no início, a velocidade da medicina ela é muito maior do que a velocidade da norma. Primeiro se cria um tratamento, primeiro se cria um medicamento, para depois levar ao Conitec, para o Conitec analisar, verificar se aquele tratamento ele realmente tem eficácia, para depois permitir. Então, essa lentidão, que hoje já acelerou muito, né? Mas ainda é lenta, ela não pode trazer prejuízo ao paciente e por isso ele bate as portas do judiciário. Guilherme? Não? Eu tenho mais uma pergunta, então o tempo passa muito rápido aqui no Cidadania. Existe o NatJus, eu tenho certeza que você, como advogado que é especialista na área da saúde, conhece. Ele acaba, para ficar bem claro para quem está em casa acompanhando a Cidadania aqui, ele acaba aglomerando decisões com pareceres para facilitar os julgamentos, né? Eles reúnem dados técnicos sobre novos procedimentos, até sobre medicamentos. Ele pode ajudar a resolver esses casos que têm surgido cada vez com mais frequência, que estão deixando o judiciário lotado de ações voltadas a essa questão de atendimento do SUS? Esse é outro ponto que demonstra aquilo que nós falamos no início sobre a questão da judicialização. A própria Justiça, muito preocupada com esse crescimento citado na reportagem, ela também num trabalho árduo, ela vem buscando por meio de súmulas, por meio de reuniões, trazer entendimentos para que os juízes tenham base naquilo e possam decidir da melhor forma possível. Mas nem essas reuniões e o NatJus, ele consegue colocar de forma abstrata que amanhã a doença X vai ter o medicamento Y para o tratamento. Então, é mais uma tentativa do judiciário de auxiliar nessa análise do juiz, já que é necessário um conhecimento aprofundado, né? O juiz ele não é médico, então o juiz ele recebe o pedido do médico e ele não sabe se de fato aquela substância que o cirurgião está solicitando, se ela tem efetividade ou se ela não tem. Ele não sabe se aquela substância que ele solicitou, se existe uma similar já autorizada no SUS e que pode ser feita a substituição. E se ele substituir, e se ele autorizar essa substituição, quem vai responder em caso do paciente não reagir e vier a óbito, por exemplo? Então, a lista realmente ela é muito válida, mas ela não consegue abranger, nem vai conseguir abranger todas as necessidades do meio médico. Somente o médico sabe da doença daquele paciente, ele sabe qual é a substância que vai reagir da forma correta para aquele paciente específico e ele vai poder indicar determinada droga. A gente também consegue observar no dia a dia que a judicialização ela não fala só sobre medicamentos que não estejam na lista do SUS ou do Conitec, mas tem um problema grave, por exemplo, que é dos medicamentos off-label. Medicamento off-label é aquele que foi destinado para a cura de determinada doença e que a bula dele prevê o tratamento para aquela doença, mas o médico, por meio de diversos estudos, análises que ele encontra
literatura, ele sabe que aquele princípio ativo daquele medicamento, ele vai ter uma ação na doença que não está prevista na bula. Então, o médico solicita um medicamento que chama a solicitação off-label. Ela também não tem cobertura. Então, a gente precisa entender que é o médico, o único profissional que vai saber falar se serve ou se não serve. E aí, a responsabilidade de custear, que é a do Estado, realmente ele fica de mãos atadas, porque se o médico disse, aquilo é superior à decisão de quem está registrando o medicamento. E aí ele tem que custear. A linha de jurisprudência hoje é no sentido de obrigatoriedade de custeio de um medicamento off-label, por exemplo. Porque se o cirurgião, ele podendo utilizar daquele medicamento, daquela substância para curar, ele não o faz, ele não receita, o médico também pode sofrer responsabilidade civil. Então, ele prefere agir por ação do que sofrer pela omissão. Ele prefere tentar indicar um medicamento que tenha ação ou que seja a última alternativa daquele paciente moribundo, do que entender que eu vou me livrar de um processo judicial, não vou indicar esse medicamento, não vai ter o custeio do Estado, eu não vou judicializar e esse paciente vai morrer. Pode ser que ele morra, né? Então, realmente a gente está hoje num limbo perigoso entre aquele que tem que custear, sobre quem tem que registrar, e o paciente, que é a finalidade do Estado, o paciente. A gente não pode esquecer, né, que a vida é fundamental, o direito à vida é fundamental, e nisso está incluído o direito à saúde. Eu queria só, se ele podia fazer um comentário rapidinho. Bem rápido, porque o tempo já estourou. A respeito desse assunto que você acabou de abordar, tem o caso concreto, eu não sei como ele se relaciona exatamente com o que você falou, mas daquela chamada pílula do câncer, recentemente, que havia todo um debate sobre se ela realmente estava pronta para ser comercializada, se ela tinha efetividade ou não. Muitas pessoas buscaram a justiça, houve um debate aqui no Senado. Esse caso entra nessa situação que você descreveu? O que você pode falar a respeito dele? Fosfoetanolamina. Bem rapidinho para a gente encerrar. A Anvisa informou que nunca recebeu o pedido de registro da fosfetanolamina. Então, a gente consegue observar que ela também, por vezes, é vítima, ela foi alvo de reclamações informando que ela não tinha oferecido registro e que precisava daquele medicamento. Então, a fosfetanolamina, ela é, sim, um exemplo clássico disso, e que o paciente, ele buscava todas as alternativas, ele queria porque queria aquela pílula, mas hoje já foi pacificada e realmente não é mais obrigatório o custeio da pílula do câncer. Até porque ela não tinha estudo e aí não conseguia saber se servia ou não servia para a cura daquele paciente que tinha câncer. Muito obrigado pela entrevista, doutor Marco Aurélio Mota. Obrigado, Guilherme Oliveira. Obrigado. O Cidadania de hoje foi sobre a judicialização da saúde. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode mandar um WhatsApp para 61 999661616 ou telefonar de graça para 0800 61 2211. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Cidadania.